mais. Vou apertar o senhor um pouco mais. Eu sou de uma igreja oriunda chamada Congregação Cristã no Brasil. E muitas pessoas falaram que existe anciões, não todos, mas existe anciões que são maçom. Também na Assembleia de Deus, que eu tenho muitos amigos, também falaram que existe pastores lá, principalmente até os presidentes, pastores, são maçom. O senhor já encontrou algum ancião da congregação? Sabe que existe dentro da maçonaria? Ou algum pastor dessas igrejas, como Assembleia de Deus e Congregação? Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali é um templo. É um templo que hoje nós vamos conversar com um ex-bruxo. E ele é maçom. E aqui é o templo. E ele dará para nós todas as informações sobre o que é realmente, de fato, a maçonaria. Então ele vai nos receber e nós iniciaremos. Fique até o final. Cheguei dentro do templo e aqui quem vai me receber é o Bispo R. Lima. Olha que lugar lindo aqui, ó. Olha que templo maravilhoso. E esse bispo, outrora ele era da magia, ele vai nos explicar. Ele era um pai de santo. E hoje, mesmo sendo bispo, e aqui neste local, nesse templo cristão, ele também é maçom. E vai nos explicar o que nós podemos saber sobre a maçonaria, porque não podemos tudo também saber, né? Tem coisas que ele pode nos falar e tem coisa que não. Vamos chegar aqui com meu querido bispo. Tudo bom? Tudo bom, Isaías? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, graças a Deus. Vamos começar um podcast, fica aí até o final. Graça e a paz de Deus e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você seja muito bem-vindo. Você que sempre acompanha o nosso canal, muito obrigado, você sempre está juntinho de nós. Hoje eu tive a grande felicidade de estar aqui hoje nesse local, né? Nós vamos saber se isso daqui é uma igreja, se é um templo, o que significa. Então, meu querido Lima aqui junto de nós, que é maçom na sua atualidade, foi pai de santo, vai explicar para nós tudo sobre a linha espírita, o que nós podemos saber, claro, o que ele é hoje dentro do segmento cristão, desde quando ele iniciou, desde quando ele começou, desde quando ele se conheceu por gente, né? E explicar para nós coisas que nós temos curiosidade. Fica até o final, que é comprometedor hoje aqui, hein? Lima, Deus abençoe, muito obrigado por me receber aqui, tá? E agora vai a primeira pergunta para o senhor. O senhor tem quantos anos de idade? O senhor foi católico, foi espírita, crente, evangélico, maçom? O que é a sua... Começa aí desde o zero para nós aí, vamos lá. Em primeiro lugar, Isaías, muito boa noite para você, muito boa noite aos telespectadores. É um prazer estar com você e participar desse podcast. É óbvio que nós não podemos elucidar tudo, mas a gente pode falar daquilo que sabe. Tenho 56 anos de idade, meu nome é Raimundo Ferreira Lima, nascido na cidade do Jucás, no estado do Ceará. Vim para São Paulo com 2 anos de idade, fui criado aqui em São Paulo, nesta região, até hoje permaneço por aqui. Lima nos expressou aqui neste momento, preenchendo todas as lacunas, né, do nosso pensamento. Qual é a discrepância entre a diferença da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, mesa branca,
são chamados de macumbeiros, né? Na verdade, macumba é o nome de um instrumento, não tem nada de macumbeiro. Mas por que foi se dado esse nome? Qual é a diferença? Existem os mais fortes, mais fracos, uns que têm revelação, uns que têm mais para o caminho do mal, o caminho do bom. O senhor vai explicar tudo isso para nós aqui no que o senhor puder, por favor. Então, vamos lá, Isaías. Vou tentar, né? Que a pergunta é bem complexa e levaria aqui anos para explicar tudo isso aí. Mas vamos lá. O primeiro ponto a se saber é assim: eu pertencia a uma Umbanda que não é uma Umbanda comum como todas as outras. Então vamos lá. A Umbanda, como as igrejas, tanto as igrejas tradicionais quanto as protestantes, elas têm variações. Então você escuta a igreja evangélica tal, igreja evangélica tal. Cada igreja tem a sua formatação. E na Umbanda não é muito diferente. Então eu pertencia a uma Umbanda que tinha todas as raízes, como ela tem, né? Mas a gente precisa entender que nem todos os templos são iguais. Então nós temos umbandas com raízes em nações de candomblé. Nós temos umbanda com raízes no espiritismo, no kardecismo. Nós temos umbanda com raízes tibetanas. E aí eu chego onde eu fui desenvolvido, né? A Umbanda em que eu fui desenvolvido, ela tinha muita raiz tibetana. Então, até as vestes eram semelhantes vestes de monges. Então a gente usava muita filosofia tibetana, muitos estudos relacionados com a espiritualidade, estudo de chakras, esoterismo, exoterismo e por aí afora. Bom, mas a sua pergunta dá para responder. A Umbanda e o Candomblé são iguais? Não. A Umbanda é uma religião puramente brasileira, foi fundada por um médium brasileiro, inclusive um médium kardecista, incorporou uma entidade, eu não me recordo o nome agora, faz muitos anos que eu saí, mas tudo que eu disser aqui pode ser confirmado. Então ele funda essa missão de luz, como ele gosta de destacar, e aí então ela tem esses caracteres. Na verdade, a Umbanda tem pouco mais de 100 anos de idade. E se você observar a Umbanda bem de pertinho, estudar bem de pertinho, você vai perceber que a Umbanda é um conglomerado de todas as religiões praticadas em nosso país. É por isso que o católico se sente bem lá, e até o evangélico, se tivesse coragem, se sentiria bem lá, porque ela é um catado. Ela é um catado de tudo que é vivido aqui religiosamente, tá bom? No caso do macumbeiro aí, você falou tudo. É um tocador de um instrumento. O instrumento é a maquiumba e o tocador da maquiumba é o maquiumbeiro. O espiritualista de Umbanda é um mediador, assim como é também, não se ofendam os evangélicos, toda vez que eu digo isso eles se ofendem, mas não se ofendam assim como alguém que tem um dom, que recebeu um dom na igreja. É a mesma coisa, não muda nada. O médium, ele pode ter um dom e pode ter vários dons. A questão do acoplamento, da incorporação, as pessoas entendem como um espírito que entra dentro do cidadão. Mas a gente tem que entender e compreender que é uma energia. E nós somos permeados por outra energia. Então, uma fusão energética. A sintomatologia física, que são as reações físicas, são causadas por causa dessa fusão. Na hora da mistura ali, há vamos dizer assim, um conflito, para que fique de melhor entendimento. Esse conflito causa uma sintomatologia física, assim como quando há uma manifestação do espírito, o irmão tem lá algumas expressões corporais que identificam a presença de uma entidade diferenciada na igreja chamada Espírito Santo. Não estou igualando, não estou comparando, eu só estou tentando deixar o mais claro possível. Então, a Umbanda, eu tenho um respeito muito grande, eu costumo dizer que nada sai, tudo entra, né? A gente não abre mão de nada. Eu nunca vou deixar de ser o que eu fui lá.
o que eu consigo depois vai somando, sempre somando. E a Umbanda, eu aprendi muito na Umbanda, foram muitos anos. Lá nós estudávamos verdadeiramente, inclusive todos os livros sagrados, né, considerados sagrados e importantes para toda a religião. As questões de entidades e companhia limitada, isso é tudo muito complexo, porque depende da escola. A minha escola me ensinou, vou te dar aqui um exemplo. A minha escola me ensinou que Iemanjá não é uma mulher, e nós, ou melhor, muitos sacerdotes da luz divina, o Babalorixás, eles têm essa visão. Eles entendem que não se trata de uma mulher. A mulher é uma antropomorfia, ou seja, o homem, o ser humano, ele tem esse hábito de criar uma imagem, transferir para uma divindade, ou transferir para um ser superior qualidades humanas. Então está lá uma mulher, mas não é. Iemanjá, do sânscrito, é Senhora Geradora da Vida. Esse nome faz, essa nomenclatura faz referência à água. É por isso que a imagem dela sai da água. E por que uma mulher? Bora, então, se existe algum homem que possa gerar, então você me diga. Né? Associou-se uma mulher porque a mulher é geradora de vida. Então, e todos os outros nomes estão relacionados. Quanto aos espíritos, as várias escalas e degraus, são mentores espirituais, espíritos de luz. A gente precisa entender, discernir o que é um espírito de luz e o que é um obsessor, um egum, e etc. e tal. Tá bom? Eu acho que a pergunta foi mais ou menos respondida. Umas respostas magníficas e muito educada para nós entendermos. Porém, meu amado Lima, nós vamos aqui desmuiçar o assunto, porque nós vimos que o senhor é uma pessoa com palavras muito sábias e muitas pessoas podem não entender, então nós vamos tentar aprofundar o máximo. Quando o senhor fala que essas imagens são mostradas em forma humana, é que as pessoas entendem, né? Porque se fazer uma imagem de uma forma que as pessoas não entendem, cheio de asas, cheio de olhos, como está na palavra, o querubim, as pessoas podem até ter medo. Mas quando traz uma imagem humana, as pessoas familiarizam, né? Agora, a minha pergunta é, o chefe espiritual ali, o líder, o sacerdote, o pai de santo, a pessoa que está liderando o trabalho, aquelas outras pessoas, elas acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus? É pregado ali naquele movimento salvação? Eles estão ali só por conta da sua materialidade? A sua espiritualidade, eles acreditam que vão um dia entrar no céu, vão se reencarnar, como que é um segmento da linha espírita, da linha é, dessas religiões, ou dessas denominações como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eles acreditam que o diabo também está entre eles, porque geralmente o evangelho, quando diz alguém macumbeiro, ele já o sangue de Jesus tem poder, né? Então ele já, naquele momento, ele já expulsa, já quer falar que o adversário, o diabo e etc. tal, tá ali no meio. Eles acreditam que o diabo estão junto? O senhor, como foi um pai de santo, tinha parte com o diabo? Falava com o diabo? Ou é só Deus, Jesus, ou não tem nada a ver isso? Mas aí a pergunta é complexa. Como eu digo, há perguntas que levariam anos para responder, mas vamos tentar compilar isso aí. Vamos lá. Quando a gente fala de Deus e diabo, nós estamos falando de antagônicos ou opostos. Na espiritualidade, nós não vemos o diabo, nós vemos o antagônico, o oposto. Então, Jesus mesmo usa esse termo, o opositor, o adversário. É aquele que é contra, é o contrário daquilo que eu desejo, é o contrário daquilo que eu quero. Então, o diabo não é uma personalidade. E aí é onde mora o problema.
Porque quando nós vemos o diabo como uma personalidade, nós transferimos para ele culpa. Quando nós vemos o diabo como antagônico, nós assumimos a culpa e resolvemos o problema. Então, na espiritualidade, reconhece-se o opositor, a oposição, o contrário. Isso é simples. O livro de Gênesis descreve na criação, vamos lá, livro da lei, Bíblia Sagrada, descreve na criação que o início era o quê? Caos e trevas. A luz foi ordenada a partir das trevas. Então, as trevas são o antagônico da luz, ou o contrário, o oposto da luz. Isso não quer dizer que ela seja ruim. Não quer dizer que ela seja ruim, ela só é o contrário. Amor, ódio. Saudade, presença. Felicidade, tristeza. E você deve saber que um não existe sem o outro. Como seria possível identificar a alegria sem a tristeza? Então, nós entendemos um pouco diferente. É só isso. Né? Acreditamos, sim, que nós construímos um inferno para si. Acreditamos, sim, que podemos lançar a nossa origem, o nosso espírito original no mar de trevas. Acreditamos, falando como se eu fosse ainda um espiritualista, não tendo deixado de ser, mudado só de curso, né? Mas nós acreditamos em tudo que todos acreditam, só que de forma diferente. De uma forma em que nós temos a consciência de que esse mal está em nós, não fora de nós. Fica fácil culpar o outro e nos tornar inocente, quando o mal está em nós. Há uma passagem, salvo engano, Gênesis, salvo engano, agora me esqueci o capítulo, mas é uma passagem muito conhecida, quando Deus tem um diálogo com Caim. Caim mata Abel. Antes dele matar Abel, Deus olha para Caim, no momento ali das duas ofertas, Deus olha para Caim e diz: por que decaíste o teu semblante? Muda, porque o pecado jaz à porta, o erro jaz à porta. Aquilo que você deixar no seu coração é aquilo que você vai ser. Mas Caim não ouviu essas palavras, continuou no seu projeto, matou o irmão, resultados vocês sabem. Logo depois do dilúvio, complementando isso que eu acabei de falar, quando Deus faz a nova aliança com Noé, ou a aliança noâmica, ele diz a ele assim, ó, não vou mais destruir e nem matar por causa do homem, ou por causa do ser humano, porque ele é mau desde a sua meninice. Eu estou dando para você 2 pequenos exemplos, mas se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver inúmeros exemplos do Criador dizendo ao homem, o mal está em você. É simples. Então, quando a gente passa a entender essas coisas, a gente começa a assumir a culpa. A partir de assumir a culpa, nós começamos a lapidar essa criatura, que é o que nós usamos no cristianismo, no evangelho, a nova criatura. Nós ouvimos falar isso o tempo inteiro. Batiza e virou nova criatura. Não. Isso leva muito tempo. É uma moldagem, ele vai esculpir essa nova criatura dia a dia, livrando-se de todo o mal que ele tem dentro dele, livrando-se, entre aspas, né? Dominando o mal que há nele para que o bem sobreponha esse mal. Essa é a ideia que nós temos. Eu não estabeleço que aquilo que digo é verdade. Ninguém sabe a verdade, né? Mas é a forma que eu entendo e que considero mais racional e mais inteligente de lidar com o mal, com as trevas, com o dito cujo diabo, que, como eu disse, não é uma personalidade. Se você tomar o livro da lei e estudar direitinho, você vai ver que ele não é uma personalidade. Não é uma pessoa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Tá bom, Isaías? O senhor acredita, o senhor disse que ele não é uma pessoa. Tem pontos na palavra que nós diz, nós cremos na existência pessoal do diabo.
o Senhor está dizendo que que ele não é uma pessoa, ele é um ser, uma luz, uma força, uma energia, alguma coisa assim. O Senhor, como pai de santo na época, um sacerdote de linha espiritual, o Senhor já sentiu ele? Já teve ele apoderando do Senhor? Porque geralmente as pessoas falam que existem rituais terríveis, satânicos, que aquele qual lidera bebe pinga e não fica bêbado, come caco de vidro e não se corta. Coisas assim horrendas, anda pelo fogo e não se queima. Essas coisas existem de verdade? É só mito, fantasia, armação? O senhor tem alguma experiência para nos contar? Vamos lá, Isaías. Voltando aí à história da personificação do diabo. Nós precisamos entender que não é que eu não creia na existência dele. Immanuel Kant, que é um grande escritor, um grande intérprete, um grande comentarista do livro da Bíblia Sagrada, ele declara o seguinte sobre a existência de Deus. Ele declara o seguinte, que a partir do momento que você recebe, permite que a ideia entre, Deus existe. Você permite que a ideia Deus existe entre, você passa a gerar. E depois de um tempo conhecendo os princípios, estudando, buscando, você concebe a existência. Tá? Então, para se acreditar em Deus é necessário conceber a existência de Deus. Para se acreditar no diabo é necessário conceber a existência do mesmo. Se eu acredito em Deus como fonte de luz eterna, né, eu tenho que acreditar nas trevas como fonte de trevas eternas. Ó. É simples a coisa, não é verdade? Agora, respondendo a sua segunda linha, quanto a sentir ele, se eu dissesse que eu havia sentido ele, eu ia negar a luz a qual eu recebi. Porque você sabe bem que aqui diz, a luz não pacta com as trevas. Então, se eu sou um soldado da luz, como é que eu posso ter trevas em mim? Não tem como, uma coisa anula a outra. Ou é trevas ou é luz. Eu escolhi o caminho da luz. Isso desde a Umbanda, desde sempre. Então, esse sentir as trevas, isso não faz parte do meu desenvolvimento espiritual, tá? Talvez eu pudesse descrever para você um acoplamento com um guardião, que vocês chamam de Exu. Mas quem foi que disse que ele é das trevas? Porque um pedreiro trabalha no cimento, ele é cimento? Não. Porque um açougueiro trabalha com carne, ele é carne? Então, isso é uma outra coisa, muito nós teríamos que usar uns 10 podcasts só para eu tentar explicar o que é um guardião, um Exu. Então, fica difícil responder esse tipo de pergunta sua, né? Porque é complexa. São anos de ensinamentos para se compreender esse tipo de força. Mas, indo aí aos cacos de vidros, ao consumo de bebida alcoólica e tudo mais. Toda entidade trabalha com substâncias químicas e o éter, substâncias voláteis, e dentro da espiritualidade há uma prática muito grande da materialização da ideia, do pensamento. Então, uma oferenda é uma materialização de uma intenção, ou a materialização de um desejo. É só isso, mais nada. Tá? Pode-se fazer isso sem oferenda, se o mediador tem capacidade mental para isso. Como disse Cristo, se creres, tudo é possível àquele que crê. E quando Cristo diz isso, ele não diz só para a luz, não, ele diz para qualquer coisa. Se você tiver uma intenção maligna, você vai fazer acontecer a intenção maligna. Se tiver uma intenção benigna, será benigna. Como eu disse, digo de novo, escolhi o caminho da luz. Não entendo muito de trevas, mas o que eu posso dizer para você é que tudo que se ouve falar existe, está por aí. Como isso acontece? Rapaz, ia precisar de um estudo muito profundo para a gente poder entender como é que o camarada come caco de vidro e não corta o intestino inteiro. Então, vou dar um testemunho pessoal
que eu vivi quando eu era policial militar, atendendo uma ocorrência, um cidadão trepado em cima de um muro caqueado, de cócoras, parecendo um gárgora. Quando nós chegamos com a viatura, ele batia o pé, quebrava o caco de vidro com a mão, batia o pé lá em cima, mastigava o caco de vidro, e quando ele desceu, quando nós conseguimos fazer ele descer, nós levamos ele para o Zona Sul, Hospital Zona Sul, e lá não acharam caco nenhum, ele não tinha nenhum corte no pé. Eu tenho uma experiência pessoal, tá? De quando eu estava na Umbanda, um acoplamento de guardião, e nós chamamos isso de vou colocar um termo bem compreensível, que uma peia, uma cobrança, né? Então, nesse momento de acoplamento, no final do acoplamento, eu cometi alguns erros cruciais, e no final, esse guardião passou a quebrar as garrafas, e depois ele pegava os cacos de vidro e esfregava nos braços, no rosto, e eu saí no final ileso, sem nenhum corte, sem nenhum arranhão. Então, essas duas experiências eu posso dizer para você que eu vivi pessoalmente. Se eu vivi essas duas, todas as outras são possíveis. Tá? Nós estamos falando aqui de vários segmentos religiosos. Na Umbanda não se pratica essas coisas, né? Existem outros segmentos onde elas são praticadas aí, tem vídeos da África aí, de lugares na África, de lugares fora da África, onde você vê as pessoas fazendo essas coisas. Eu digo que tudo é possível àquele que crê. Eu acho que isso fecha a conta, né? Meu amado Lima, para nós fechar sobre esse assunto, esse guardião, na nossa língua, é um espírito? É uma pessoa? É o quê? Segundo, o senhor disse que o espírito não entra dentro da pessoa. A pessoa recebe o espírito, mas é uma energia, mas não é um espírito que sai o seu espírito e entra o espírito da pessoa? É a segunda pergunta. A terceira, esse que se cortou ao todo era o senhor que se cortou todo, e quando o senhor voltou em si não tinha nenhum arranhão, é isso? Sim. Começando pela última, né? A pessoa que ele esfregava os vidros era eu. Tá? Mas não cortou em momento nenhum. Nem durante o tempo que ele esfregava e nem depois foi encontrado qualquer ferimento. A segunda pergunta é a respeito da fusão energética. Quando eu digo assim, o nosso espírito nunca sai. Eu não sei se todos os telespectadores já assistiram, tem um filme já é antigo. Ele chama-se A Hospedeira. É muito fácil entender através deste filme. A hospedeira, dentro do contexto do filme, seriam espíritos milenares que viajam pelo universo, e aí eles chegam na humanidade e começam a tomar a humanidade, e eles têm, obviamente, um conceito de comportamento muito melhor que o da humanidade, mas no caso dessa menina em particular, esse espírito milenar toma ela, porém o dela continua. E aí existe um grande conflito entre os dois, né? É minha vida, é minha existência, e rola todo aí um romance aí, muito top o filme, muito bom, aconselho qualquer um assistir, inclusive evangélicos, porque nós conhecemos muitos irmãos que têm um conflito tremendo com a presença, com a força, com a energia do Espírito Santo. Então ele começa a entender que o espírito dele conflitando com um outro espírito maior, mais forte, mais poderoso. No filme a história acaba linda e maravilhosa, né? Na vida real nem sempre. Bom, que isso fique claro, essa é a forma que eu aprendi, é a forma que eu vejo, é a forma que eu ensino, tá? Eu não posso aqui dizer para você catedraticamente que aquilo que eu estou dizendo é o correto. Eu estou passando para você aquilo que eu aprendi, que eu entendo como certo, que eu aceitei como certo. Voltando a Immanuel Kant, eu recebi, degustei, digeri, diluí, cheguei à conclusão de que essas explicações que eu estou te dando são as mais plausíveis, as mais racionais,
as mais inteligentes a serem dadas. Porque elas abolem, elas tiram a religiosidade e a gente começa a compreender a coisa de uma forma mais profunda, mais inteligente, né? E isso é bem necessário quando se trata de ser humano. Eu acho que para fechar essa parte da linha espírita, né? Para fechar, eu acho que já ficou bem claro, bem explicado, que nós ainda temos que falar sobre a maçonaria, né? Sobre o templo, a igreja, etc. e tal. Quando a pessoa é um pai de santo, igual o senhor, é uma pessoa espiritual, ele acredita que quando ele morre, ele está servindo a Deus, ele vai para o céu, igual o evangélico acredita? Ou ele acredita que ele vai para o inferno, se existe um inferno na mente dele, se ele está servindo ao adversário? Qual é a resposta? Vamos lá, Isaías, então vamos lá. O sacerdote, o Babalorixá, que é o sacerdote da luz divina. Como já dito pelo nome, sacerdote da luz divina, obviamente ele acredita num plano divino, um plano onde ele terminará a sua existência com Deus, ou com o Criador, né? E em relação àqueles que sabem que vão para outro plano, eu costumo dizer que nós temos um poder tremendo na nossa mente, e nós construímos o nosso destino. Então aquele que faz o que faz é uma escolha. E ele sabe o que essa escolha vai trazer de consequência para ele. Ele sabe que ele vai construir um inferno para ele de forma mais compreensível. Ele sabe que ele vai construir um plano de trevas, de sofrimento. Ele sabe disso. Mas e mesmo assim ele continua fazendo? Escolha, né? O Criador nos deu o livre arbítrio. Tá? E você sabe disso, os telespectadores também sabem disso. E inclusive, é um direito divino que é muito, muito afrontado dentro das nossas igrejas. A pessoa entra na igreja, o que ela escuta é: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem. Quando você obriga alguém a fazer alguma coisa, você está dando a ela o princípio do livre-arbítrio? E aí eu vou fazer uma pergunta para ficar aí para os telespectadores refletirem. Se eu estou ferindo diretamente uma lei divina primordial, que é o livre-arbítrio, quem está errando mais? Né? Então, a gente ensina o caminho, a gente não obriga o caminho. Isso aí está lá no Evangelho, à torta e à direita, né? Quantos chegaram diante de Jesus e disseram: mestre, eu quero seguir você? Ele falou assim: então faz isso, isso e isso. O cara desistiu. Livre arbítrio. Jesus obrigou ele a seguir? Em algum momento dentro do Evangelho você vê Yeshua, Jesus, Cristo, obrigando alguém a segui-lo? Não. Mesmo quando ele convocou os apóstolos, os dois primeiros, Pedro e irmão, ele chega assim: não, vem comigo. Vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. Ele oferece uma oportunidade diferente, mas ele dá a eles a escolha. E aos outros dois a mesma coisa, e assim por diante. Então, a minha igreja mudou bastante nesse sentido, né? Mudou para templo, exatamente por isso. Porque eu entendo que a escolha tem que ser dada. É pessoal, salvação não é individual. Então, quem vai escolher é a pessoa. Eu ensino o caminho. Se ela vai nesse caminho ou não, é com ela. Aí eu vou expulsar ela da igreja? Não posso. Eu continuo ensinando. Judas foi até o fim lá. Falando de Judas como se ele fosse inimigo de Jesus, ele foi até o fim. Né? Jesus persistiu com ele até o último dia dele próprio, Jesus. Ele não mandou ele embora, não expulsou ele. Conhecia, sabia, expulsou? Não expulsou. Até porque se ele expulsasse Judas, tem que expulsar Pedro. Tem um texto muito conhecido aí. Pedro, por que Jesus chama Pedro de diabo, ou de inimigo, opositor, e chama Judas de amigo?
Já pararam para pensar nisso? Simples. Porque toda vez que Jesus dizia, eu vou morrer, Pedro dizia, não vai. Toda vez que Jesus tentava ensinar o correto, Pedro, para, vão nos matar, para, arrastava. Tem passagem que ele tentava arrastar Jesus. Então ele se opunha à missão dele. Por isso ele se tornou opositor, inimigo. Já Judas, mesmo com aquele ato, ele cooperou para que a missão se cumprisse. Simples assim. Respondida todas essas perguntas, como que o senhor saiu do espiritismo? Como que o senhor saiu da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não sei qual o segmento? Eu saí da Umbanda do mesmo jeito que todas as pessoas saem de qualquer templo religioso. Insatisfação e tristeza por causa de pessoas. Eu vim me dar conta disso depois, muito depois, né? Mas foi por causa de pessoas. Eu me entristeci com condutas pessoais, atitudes pessoais, com pessoas. E o meu líder espiritual faleceu. Então essas tristezas vieram depois do desencarne, depois do falecimento do meu líder espiritual na Umbanda. E era uma pessoa muito especial, um mestre muito sábio, aprendi muito com ele. Parte de tudo que eu estou dividindo com vocês, eu aprendi com ele. Então, eu saí de lá por causa de pessoas. Fiquei 4 anos aí vagando, pensando o que eu faria da vida, e de repente eu senti um desejo enorme de fazer parte do Evangelho. É óbvio que isso eu entendo hoje como parte da minha jornada espiritual. Né? Eu vim conhecer novas terras, novos lugares, é como o filme do... tem um filme evangélico que é um viajante, me fugiu o nome aqui, talvez eu lembre até o final. Né? Os telespectadores devem saber. Sai numa caminhada, enfrenta várias adversidades, várias dificuldades, ou peregrino. Né? Então, nessa minha jornada espiritual, eu creio que é bem assim. Hoje, eu posso dizer que hoje eu sou universalista, porque cheguei ao entendimento de que toda religião, declaradamente, inclusive declaradamente, busca o Criador, busca Deus, busca o grande arquiteto do universo, busca o ser maior, todas elas buscam. E merecem respeito por isso. Então, eu passei a respeitar toda e qualquer religião. Como o senhor bem citou aqui, a congregação cristã é uma potência de denominação, é uma igreja que eu respeito, tem as suas particularidades, e eu penso da seguinte forma: a partir do momento que você passou a fazer parte de um segmento religioso, você tem que ser fiel a ele, senão você erra. Quando a gente fala da palavra divisão, ela não acontece quando alguém sai e abre outra igreja, ou abre outro templo, ou abre outro terreiro. A divisão, ela acontece dentro, quando a pessoa permanece com a visão contrária àquela que é estabelecida dentro daquela sociedade, dentro daquela coletividade. Então, se ele está lá, obedeça, seja fiel, entenda, compreenda e prossiga, siga em frente. Então, como eu ia dizendo para você, hoje eu sou universalista. Nós temos um templo cristão, de filosofia cristã, de ideias cristãs. Nós defendemos os ensinamentos do Mestre, né? Vivemos os ensinamentos do Mestre em busca da luz, mas nós aceitamos todas as pessoas como pessoas que são de luz, porque essa é a origem do ser humano. Ele pode estar trevas, mas ele não é trevas. Eu preciso acreditar nisso, porque ele fora daqui eu não vou levar ele para lugar nenhum. Né? A gente só tem condição de salvar não, de ensinar o caminho para uma pessoa se ela estiver perto. Se eu colocar ela para fora do templo, como é que eu vou ensinar essa pessoa? Então eu tenho que suportar como Jesus suportou Judas, eu tenho que suportar como Jesus suportou Pedro e todos os demais. Vamos para o início agora da maçonaria. Como que foi que o senhor começou na maçonaria? Porque a maçonaria, meu irmão, ela é
um mistério. É um misticismo muito grande e nós queremos saber o que podemos saber, o que o Senhor puder falar para nós. Nós queremos saber o que realmente é a maçonaria. Claro, nas palavras em aspas, porque não tem como nós saber tudo, porque também sabemos que é um movimento secreto, né? Meio fechado, né? Para que somente os seguidores da maçonaria tenham os seus segredos, né? Inicie para nós esse assunto. Então vamos lá, vamos quebrar paradigmas. O primeiro ponto, o primeiro paradigma que precisa ser quebrado é o seguinte: secreto, o segredo. Se fosse secreta, nós nem estaríamos falando dela, porque ninguém saberia. Hoje você entra na internet e tem informações várias sobre a maçonaria. O outro ponto, a maçonaria não é única, uma só maçonaria, né? São várias ordens, vários ritos, e assim como a igreja, existem lojas, né, templos que não são reconhecidos pelo templo maior, tá bom? Pela entidade maior maçônica. Elas não são reconhecidos. Nós chamamos esses templos de espúrios, porque as práticas deles, e não vou discutir aqui as práticas, né? As práticas deles não são compatíveis com as práticas das lojas reconhecidas. Bom, então que isso a gente já começa a quebrar o paradigma aqui. Não existe esse negócio da maçonaria ser secreta. Isso não existe. Isso aí foi uma coisa que foi uma mentira que foi dita muitas vezes e tornou-se verdade. O que existe, como eu poderia definir isso? O que existe, assim, ela é muito criteriosa e muito privada. Então, para você fazer parte dessa sociedade, desse conglomerado de construtores, você precisa passar por um crivo, por várias entrevistas, então você vai provar que você é merecedor de ser um maçom, tá bom? Então não existe isso. O fato é que, assim, é uma ordem onde não é para todo mundo. Ou melhor, corrigindo, a maçonaria é para todos, mas nem todos são para a maçonaria. Eu vou até pegar um gancho, que eu realizo cerimônias de ayahuasca neste templo, e nós usamos esse mesmo jargão dentro da ayahuasca. A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca, tá bom? Então, assim, não é segredo. Muito pelo contrário, a maçonaria está aberta aí. Você entrar no Google aí, você vai ver toda a história da maçonaria, inclusive história verdadeira, né? Do início da maçonaria simbólica, que é o que nós praticamos hoje, tá bom? Ela começa ali com construtores e vai por aí afora, mas ela tem milênios de existência, uma história muito longa, e vão gastar uns anos de podcast para poder explicar, tá bom? Isso porque, sem revelar graus, isso porque eu sou um iniciante, eu sou um aprendiz, tá bom? Então, você imagina, se um aprendiz já tem esse discernimento, qual discernimento tem um homem que já galgou todos os degraus? Então, a gente precisa desmistificar. Eu já vou aproveitar para responder logo uma pergunta para você, porque eu sei que cedo ou tarde ela vai vir. Pacto com o coisa ruim. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Como eu apresentei para você o antagônico. Nós reconhecemos tudo o que existe, como existe, do jeito que existe, e o que nós fazemos é nos aprofundarmos em todo conhecimento. E todo esse conhecimento adquirido tem uma única finalidade: lapidar o caráter deste homem, para que ele se torne um homem bom, um homem benéfico para a sociedade. Para a sociedade. A construção do maçom não é para ele.
é para os outros. Tá bom? Muito bem respondido sobre esse assunto. Agora nós queremos saber, muitas pessoas dizem que eu sou convidado para ser um maçom, e quando eu consigo ser um maçom, os maçons que me padrinhou e etc., eles me ajudam a crescer na vida, a ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, e depois eu tenho que fazer isso com uma outra pessoa qual eu vou convidar e apadrinhar. Isso é mito ou verdade? Dessa forma que você falou, é mito. Vamos lá. Convidado, sim. Ninguém entra porque quer entrar. Ele tem que ser convidado. E por que convidado? Porque aquele que vai te convidar identificou em você características que dão a você a condição de iniciar no caminho. Tá? Fique bem claro isso. Iniciar não quer dizer que você vai terminar. Né? Nós iniciamos uma jornada na igreja, não quer dizer que vou terminar a vida sendo daquela igreja, como eu sou o exemplo de tantos lugares pelos quais já passei. Então, assim, convidado sim, é verdade, né? Passa por todo um processo de análise, tanto de caráter, como de conduta, como de honestidade e uma série de outros fatores aí para ser recebido e a partir daí então ele vai ser ensinado. Mito quanto a ajudar o outro a enriquecer. A coisa é muito simples. Eu vou comparar até com a igreja. O camarada era todo torto lá na vida, cheio de vícios, todo errado, vivia uma vida como um filho pródigo, né? Gastava dissolutamente a vida. E de repente ele aceita Jesus e vem para a igreja. Ele passa a formatar um novo homem. Ele adquire caráter, honestidade, bom comportamento, ele vai buscar estudos, ele vai crescer como pessoa. E aí é óbvio, a prosperidade vem, não é? O cara ganha um salário mínimo e compra um carro zero, o outro ganha 10 salários e não consegue comprar um carro zero porque está no mundo. Mas porque ele parou de gastar com idiotice. Então ele tem mais. Né? A coisa é simples, é matemática. Quanto aos maçons se ajudarem, isto é verdade. Né? Por exemplo, eu tenho uma sociedade que é universal, está no planeta inteiro. Né? E eu exerço uma função X. O que existe é uma amizade, uma irmandade muito grande. Então, se eu trabalho, por exemplo, como TI, e você tem uma empresa, precisa de um serviço de TI, nós somos irmãos, quem você vai chamar? O seu irmão de maçonaria, seu irmão maçom. E é assim que nós nos ajudamos. Isso posto agora uma observação séria. Se você tiver capacitação para me servir. Vamos supor lá que eu sou um administrador público, tá? E você é um irmão maçom, você está concorrendo a um cargo e uma outra pessoa que não é maçom também está concorrendo ao cargo. Esta outra pessoa é mais capacitada do que você. Por obrigação de caráter, o cargo eu tenho que dar para quem é capacitado. Não é porque você, meu irmão. Se quiser o cargo, vai se capacitar. Agora, uma coisa, diga-se de verdade, né? Dificilmente você vai encontrar um maçom já adiantado que não seja capacitado. Então, fica aí o aspas, né? Quando a gente fala de igualdade de concorrência, a preferência vai ser dele. Isso não é uma prática errônea, prática correta. Tem capacitação, atende os pré-requisitos, vai ser ele. Isso é praticado dentro da igreja. Isso é praticado na empresa. Quantas empresas você conhece que só aceita por indicação? E a indicação parte de quem? De um funcionário que é reconhecido e respeitado. O patrão prefere receber a indicação dele do que tentar contratar outra pessoa, talvez, muitas vezes, mais capacitada do que aquele, mas porque foi indicado. Então, se nós erramos por isso, todo mundo erra. Não é verdade? Respondida?
Respondido essas, com muita clareza, a próxima pergunta, meu caro irmão, é Bafomé. Geralmente as pessoas falam aí do Bafomé, que o segmento maçom tem uma linha de adoração ao Bafomé. Isso é mito? É verdade? Existe esse Bafomé mesmo adorado dentro da maçonaria? Olha só, como eu disse, as pessoas criam mitos, né? Então tem essa história aí de adorar o Bafomé. Bafomé, Fauno ou Azazel. E Azazel você já ouviu falar, se você ler a Bíblia. Então nós sabemos que quando Moisés estava liderando o povo, dentro de Israel, dentro do povo de Deus, havia como eu diria, um culto, né, a Azazel. Então a ideia era o seguinte, resumindo, a ideia era o seguinte: eles sacrificavam um bode aqui no templo para Azazel e levavam outro bode vivo e entregavam para Azazel no deserto. Por que isso? Porque acreditava-se que Azazel era o acusador. Ele era o responsável por anotar todos os pecados para que no juízo fosse apresentada a acusação, né? Então eles faziam isso crendo assim. Quando Moisés descobre, obviamente, eu não me recordo bem se foi descoberta ou se foi uma atitude, mas quando Moisés toma uma atitude, ele dizima essa prática dentro do povo lá, em meio aos hebreus. Aí, a gente andando um pouquinho para o Novo Testamento, você vê ali Jesus no momento do batismo, e quando João declara que viu a voz do céu, dizendo: "Esse é meu filho amado", e tal. Logo em seguida, imediatamente, esse é o termo que o livro da lei usa, que a Bíblia Sagrada usa, imediatamente foi levado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado. Aí, quando você lembra de Azazel no deserto como acusador e lembra de Cristo sendo enviado para ser tentado, e logo após isso ele volta e aí vem um atributo para ele de advogado fiel, né, de anulador da acusação, aí você entende o contexto. Agora, respondendo finalmente a sua pergunta, não existe adoração nenhuma dentro da maçonaria, porque a maçonaria não é uma religião. Nós somos homens dedicados ao estudo, à pesquisa, para e em prol da sociedade. Quando a gente fala de estudo, de pesquisa, a gente envolve tudo, não fica nada de fora. E tudo requer pesquisa, requer, como a ciência, testar, requer conhecer para poder falar. Então, nós estudamos Azazel com a mesma dedicação que estudamos o grande arquiteto do universo. Nós estudamos tudo que está relacionado, não somente com ele, mas com todas as entidades, de todas as crenças, de tudo que já passou pela face dessa terra. Do Egito, de norte a sul, de leste a oeste, do Oriente ao Ocidente, nós estudamos tudo, conhecemos tudo, mas maçonaria não é religião, né? Então, se não é religião, eu não posso dizer que há uma adoração. O maçom reconhece Deus absolutamente. É porque vocês chamam Deus de grande arquiteto do universo. Vá ao livro de Hebreus. Está lá. Está escrito que ele é o grande arquiteto do universo, o geômetra do universo. Está escrito lá. Então, como disse o Mestre Jesus, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, o termo que nós usamos para identificar o Criador é um termo absolutamente aceitável pela religião cristã. Está lá em Hebreus.
né? Ele é o arquitetador, o produtor, ele é o inventor, ele é o criador de tudo. Então, absolutamente, o maçom, o homem para ser maçom, primeiro grande requisito, ele tem que acreditar em Deus. Segundo grande requisito, ele tem que acreditar na vida após a morte, na vida espiritual, na vida eterna. Se ele não acreditar nesses dois aqui, ele nem passa por lugar nenhum lá. Nem iniciado, não vai ser iniciado, o convite dele já acaba aí. Né? Então, respondida a sua pergunta. No livro de Enoque, apócrifo, fala de Azazel também, né? Fala de Azazel. Não somente de Azazel, como de todos os outros. E dos 200 guardiões. Os maçons também estudam os livros apócrifos? A outra pergunta. Por que a maçonaria está muito ligado com as pirâmides do Egito, Esfinge, com todo esse movimento da Terra? E é mito ou verdade que os maçons são os donos do mundo igual os Illuminatis? Tem parentesco maçonaria com Illuminatis? Não. Vamos lá, não tem parentesco, são ordens diferentes. Isso não quer dizer que um Illuminati não possa ser maçom e que um maçom não possa ser Illuminati. Tá? Mas não são parentes, né? São ordens distintas, assim como a Rosa Cruz, Cavaleiros Templários e outras ordens iniciáticas, tá bom? Então não são parentes, né? Nada impede que um único homem pertença a várias ordens diferentes, tá? São ordens que buscam conhecimento. Já respondendo a pergunta do Egito, conhecimento. É só conhecimento. Por que Jesus foi para o Egito? Pode pegar aqui? Pode. Por que Jesus foi para o Egito? Estava fugindo de Herodes. Mas ele passou um bom tempo lá. E quer queira, quer não, meu amigo Isaías, o Egito é uma fonte de conhecimento inesgotável. E nem de longe se tem acesso a todo o conhecimento que aquele povo teve. Então, o que a gente busca lá é conhecimento. Então, se eu disser que o maçom está errado porque ele tem apego com o Egito, é o mesmo que dizer que Jesus estava errado porque esteve lá por anos a fio. Né? E eu não vou nem entrar no mérito, porque se eu entrar no mérito, vou arrumar confusão com os cristãos. Né? Mas a gente ouve falar aí dos hierofantes, né? A gente ouve falar de Hermes Trismegistus, e vai por aí afora. Então, assim, o maçom é um buscador do conhecimento. E o conhecimento está em todos os lugares dessa terra. São os senhores do mundo mesmo? Não. O que é ser senhor do mundo? Participar de todas as decisões que o mundo teve, de todas as grandes decisões que o mundo teve? Se for isso, então os maçons são participantes, coautores. Né? Colocando no poder quem eles querem, no caso, eles? Não. Isso é uma inverdade. Muitos poderosos foram maçons, mas foram maçons por capacidade. Tanto maçons quanto poderosos, grandes presidentes dos Estados Unidos, na história aí, quantos ministros da Inglaterra, quantos até monarcas em todo lugar. Se a gente for falar disso aí, é o mesmo que dizer que um faxineiro, é o mesmo que dizer que o Lula não podia ser presidente. Não é verdade? Se o Lula pode ser presidente, por que o maçom não pode? Né? Então, assim, é mito, tá? É mito. Mito, a ideia de que somos os donos do mundo. Mas não é mito dizer que a maçonaria está presente em todas as grandes decisões que foram tomadas no mundo, inclusive guerras. E diga-se de passagem, contra. A maçonaria não é a favor. Tá? Se ela fosse a dona do mundo, não teria acontecido a Segunda Guerra. Né? Tem história da maçonaria relacionada com a Segunda Guerra. É só ler que você vai ver lá. Né? O movimento maçom é contrário a todo tipo de guerra. Né? Então, a gente precisa desmistificar isso.
Maçonaria tem lemas que são totalmente opostos àqueles que são ditos, né? Então, a paz, a harmonia, a fraternidade, o amor ao próximo são princípios básicos maçons. Então, essa ideia de que nós somos os demônios da Terra, isso aí é uma coisa muito horrenda. Aí talvez você fosse me perguntar, então por que vocês não se defendem? Porque aquele que se defende assume culpa. Como assim? Por que eu vou me defender de algo que eu não tenho culpa, meu? A gente volta para o Mestre Yeshua. Está lá Pilatos dizendo, olha, você é culpado, eu posso te salvar. Ele falou, você não pode nada contra mim se meu pai não tivesse te dado essa autoridade. Então, a gente tem esse princípio, não vou me defender disso, porque eu não sou isso. Eles estão falando de outra pessoa. Quando eu entrei no serviço militar, um sargento me disse assim, ó, a partir de hoje você tem duas mães, aquela que todo mundo xinga e aquela que é a sua mãe. Então não se importa. O que quer dizer isso? Não se importa com o que eles dizem, se importe com o que você é. Então nós nunca nos defendemos de acusações que não são verdadeiras. Eu não vou me defender de uma mentira, aí eu estou assumindo uma culpa que eu não tenho, né? Então nós somos assim. A gente dá risada, a gente brinca, vira meme, tá bom? Tá respondido? Isso é uma lição para a vida. O senhor acabou de falar que não se defende do que não faz. Isso é maravilhoso e todos nós deveríamos pensar assim também, que nós andaria com menos culpa nas costas, né? Vamos sair um pouco do literal e vamos mais para os místicos agora. Dizem que os maçons são sangue azul reptilianos. O senhor acredita nisso daí, sobre essa teoria da conspiração de reptilianos? Vamos lá. Tabuletas da Mesopotâmia. Segundo as tabuletas da Mesopotâmia, e você encontra aí na internet a série Anunnaki, tem mais de 45 capítulos, magnífica a mulher que faz a tradução das tabuletas. Segundo essas tabuletas, todo ser humano tem sangue reptiliano. Segundo as tabuletas da Mesopotâmia, nós somos a origem permitida do Criador de um mesclado de todo o DNA de todo ser humano que já existiu, aqui e fora daqui. Então, se o maçom tem sangue reptiliano, todo ser humano tem. Então, todo ser humano deveria ser maçom, né? O senhor acredita nisso? Bom, eu quando me corto, o sangue sai vermelho. Então, continuo tendo sangue vermelho. O senhor acredita que tem sangue reptiliano? Meu irmão, preste atenção numa coisa. Eu seria estúpido se eu dissesse que eu não tenho sangue leonino, de leão, se eu dissesse que eu não tenho sangue de barata, se eu dissesse que eu não tenho qualquer tipo de sangue. Aí você fala, por quê? Se a gente falar cientificamente, geneticamente, nós somos frutos do quê? Da terra. E a terra, no final, tudo que existe acaba virando pó na terra. Então, se a nossa origem é a terra, e vamos lá para o livro da lei, né? Tomou o Senhor o barro e fez um homem, a sua imagem, e soprou suas narinas. O espírito foi soprado, mas o resto foi aqui. Então, se a gente imaginar aí cientificamente, quimicamente falando, geneticamente falando, eu tenho sangue de tudo. Mas voltando aí às tabuletas, aos reptilianos, isso aí é um negócio que está dando pano para manga, né? Eu digo que um dia nós saberemos. E quem quiser saber a respeito deles, eu vou dar um caminho. Toma ayahuasca, e aí quem sabe você vai ter essa resposta mais clara. Ayahuasca, né? O que significa? Ayahuasca é a efusão de dois vegetais, né? A nossa origem vem do Acre, né? Das tribos indígenas, mais precisamente do Acre, mas a ayahuasca tem uma história muito mais longa. Você vai ver até uma alusão muito interessante no filme de Noé, esse novo,
Perdão, esse novo filme do Noé que saiu, quando ele começa a receber as mensagens de Deus, ele fica confuso, não consegue discernir, não consegue entender o que Deus estava pedindo para ele. Então ele faz uma viagem com a família, no meio da viagem ele encontra os gigantes de pedra, aquele negócio todo, e ele sobe lá no monte para falar com Matusalém, seu avô. E lá em cima o Matusalém bota a cama para dormir, né? Um toquezinho lá, parecendo aquele arrebatamento das igrejas, né? Toca na testa dele, dorme lá. E aí o Matusalém macera lá umas ervinhas e dá um chazinho pro Noé. E ele toma, apaga, e aí ele tem uma visão nítida do que o Criador queria dele. Pense como quiser, né? Mas aí voltando para a ayahuasca, é uma infusão de 2 ervas. A gente levaria aqui uns 20 podcasts para eu te ensinar sobre a ayahuasca e para eu te provar o que a ayahuasca é. Até porque existem aí, são mais de 40 anos de estudo científico. Isso é um chá? É um chá. Na verdade, não é um chá, é uma efusão produzida a partir de 2 plantas. Um é um cipó chamado jagube ou mariri e a chacrona ou a chacronisa, que é a folha. O senhor faz uso? Sim. E tem alucinações, visões, revelações? Nós chamamos de mirações. Alucinação é produto da mente nervosa humana, né? São seus medos, seus terrores e vai por aí afora. A miração é a reflexão da verdade. É diferente de alucinação. A alucinação traz medo e pavor. Miração traz paz, aconchego e cura. Então, existe uma diferença muito grande entre as 2 coisas. Como eu disse, levaria anos para eu poder fazer você entender isso. E como eu estava dizendo, cientificamente, é um chá que está aí sendo pesquisado há anos. Já tentaram classificá-lo como droga, mas não foi possível. O chá é legalizado pela Agência Nacional de Saúde, tá bom? Existe uma prerrogativa que ele deve ser usado apenas em cerimônias espirituais religiosas. Não pode, por exemplo, ser comprado na internet e usar em casa, como muita gente está fazendo. Então, meu conselho para qualquer pessoa, não faça isso, né? Tem que ter um direcionamento, tem que ter uma guiada espiritual para você poder tomar esse chá e sair bem do negócio, tá bom? Então, assim, eu poderia falar muito sobre a ayahuasca, sobre medicinas da floresta, porque não é só o chá, né? Nós temos o rapé, nós temos o cambô, nós temos a sananga, tem uma série de medicinas da floresta que a gente faz uso. Mas a mais conhecida é a ayahuasca, é o chá, como você mesmo disse, a infusão desses 2 vegetais. E eu preciso falar isso. Tem um cientista que defende o seguinte, ele defende não, numa palestra ele diz o seguinte, gente, olha, dizer que o ser humano poderia ter fabricado isso, a probabilidade é de 12 por 1. Aí ele deu um exemplo. Qual a sua chance jogando um cartão na Mega Sena? Ele falou, seria a mesma de um ser humano ter produzido isso. Não existe uma explicação plausível de como é que um indígena conseguiu descobrir que essa mistura ia proporcionar o que ela proporciona. Então, a ayahuasca é usada no tratamento de dependentes químicos, no tratamento de depressão, ansiedade. Eu tenho aqui inúmeras pessoas que foram curadas, né? Só Jesus cura, sim, mas ele também nos dá ferramentas, tá? E você que é contra tomar o chá para se curar, então também não toma remédio da farmácia. Isso o senhor usa aqui também? Sim, sim. Realizo cerimônias mensais aqui de ayahuasca. O senhor explica para nós. Tá ótimo, meu querido. Quando chegar no templo, aqui ele vai nos explicar sobre o templo, né? Aí ele vai explicar também sobre esse ponto desse chá. O senhor sabe que várias pessoas se levantaram como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo reencarnado. Quero perguntar também se o senhor acredita em reencarnação. O senhor foi um espírita, né? Então agora é um líder religioso na parte cristã, né?
Mas o espírito também é cristão, né? Ele também é cristão. Eu queria que o senhor explicasse isso para nós também. E esse homem, ele era guarda de trânsito e usou uns cogumelos. Eu acho que era até esses chás, mas lá diz cogumelos. E aí ele se deu por si que realmente ele era Jesus Cristo. Mas não saiu muito bem com isso. Teve abusos sexuais e etc e tal, com pessoas. E acabou preso e depois acabou até morto. O que o senhor fala sobre isso? Será que ele usou esse tipo de chá? Esse chá é um misto de cogumelo, alguma coisa assim? Não, como eu disse a você, o chá é produzido a partir de um cipó e de uma folha. Tá? Então não tem nada a ver com cogumelo, não. Mas existem cogumelos que o pessoal usa, assim como usa ópio, assim como usa uma série de outras. Mas aí são drogas, inclusive proibidas. Né? O chá não é proibido. Como eu disse, a Agência Nacional de Saúde concebe o uso desde que obedecidas as normas previstas na Agência Nacional de Saúde. Em relação a ser o Cristo. Vamos lá. Vamos para o livro da lei? Vamos lá. Primeiro, reencarnação. É necessário você saber e conhecer a história. Eu não sei se você sabe, mas até pouco mais de 460 anos depois de Cristo, todo cristão acreditava em reencarnação. Você sabe disso? Você tinha essa informação? Quando foi que acabou isso? Constantino, imperador de Roma. Sua mulher, a esposa dele era prostituta e problemas de julgamento, companhia 4, ela determinou a ele que isso fosse abolido da crença. Ele chamou os bispos, está na história, não estou inventando, tá, né? São registros de história. E aí, a partir daí, foi abolido o ensinamento, a ideia de reencarnação. Ponto. Né? Vamos falar de reencarnação. Como a gente explicaria Deus devolver aos espíritos todos os seus corpos? Como a gente explicaria isso? Não, mas isso vai ser num dia tal. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. E uma série de outras coisas que a gente precisa analisar. Bom, o fato é que reencarnação é um conceito que precisa ser bem compreendido. Né? Então, eu acredito em tudo. E desacredito de tudo. Continuando com Cristo. Ele achou que era Cristo. A minha pergunta para você, meu irmão em Cristo, é: você não acredita que você é? Eu sou Cristo. O apóstolo Paulo disse que eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Tá entendendo, meu irmão? Chegou onde eu queria. Olha, existem 1 milhão de formas de você encontrar o seu Cristo interior. O mesmo Cristo de que nós estamos falando, ele disse: olha, se vocês crerem, estarei em vocês, e vocês estarão em mim, e nós seremos um. Como eu e meu Pai. Dá para entender? É simples de entender isso. Né? Então, eu dizer, eu sou Cristo, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, não há erro nenhum nisso, desde que eu realmente reflita isso. Tem camarada que diz que ele é Cristo, que ele está em Cristo, e você sabe disso, no nosso meio tem muito isso, né? Eu sou cheio do Espírito, mas os frutos que a pessoa dá são frutos da carne, frutos que não tem nada a ver com o Espírito. Tá? Então, respondidas essas duas perguntas meio furtivamente, né? Meio leão da montanha, eu parto para a última resposta. Quanto à volta de Cristo, meu irmão, eu fiz vários bacharéis em teologia, eu sou mestrado em ciência da religião, em angelologia, e é por isso que eu entrei com a questão das tabuletas da Mesopotâmia e Companhia Limitada. Então vamos lá. Eu entendo, segundo as Escrituras, que ele já voltou. Com base em que o senhor diz isso? Vamos lá, Paulo diz que nós
seremos devolvidos aos nossos corpos. Paulo faz um comentário sobre isso, chamando a atenção da igreja de Roma. Ele diz assim, olha, gente, pelo amor de Deus, para. Vocês pensam que será esse corpo? Acaso, isso está escrito aqui, acaso vocês lançam a semente na cova e esperam que nasça uma semente? Não, vai nascer uma árvore. Então, o corpo ao qual se refere é o corpo glorificado, não é um corpo de carne. Paulo diz isso, não é o Bispo Lima, é Paulo. Então a gente precisa entender essa história direitinho. Quanto a eu acreditar que Jesus já voltou, está escrito também, né? Eu entendo assim. Eu disse eu. Todo mundo pode ser contra, esse é meu entendimento. Então tá lá, Jesus dialogando inclusive sobre o retorno dele com os seus discípulos, e ele diz o seguinte, não turbeis os vossos corações, fica sossegado, eu vou, mas logo estarei com vocês de novo. Aí ele dá as orientações, mandei ficar 40 dias em Jerusalém orando, para a descida do Espírito. Oi, meu irmão, quem desceu? É só fazer a analogia direitinho que você vai saber. Então estão esperando um Jesus em carne. Para. Ele nem saiu daqui, né? Vamos seguir a linha da ressurreição, do Jesus ressurreto. Ressurgiu para quê? Para ir embora? Deixar a gente na caca? Para. Né? Isso é um pensamento muito, muito retrógrado. O senhor não acredita no arrebatamento? Acredito. Acredito. O arrebatamento está ligado com a volta de Jesus. Também, mas isso não quer dizer que ele não está. Mas ele vem em nuvens com os anjos? Então, aí você já entrou em linguagem simbólica. Quando a gente fala de espírito, a gente não fala de matéria. Quando a gente fala de espírito, nós estamos falando de coisa que é extra-matéria. Nuvem é matéria densa. Então, se você for estudar a linguagem, principalmente a linguagem do povo... O senhor falou sobre a serpente ardente. A serpente ardente é os serafins, que a Bíblia diz. E os querubins, qual Ezequiel está dizendo, ele está dizendo de uma cor de âmbar, né? Cor de fogo, polido, né? No fogo, e 4 faces. A do homem, leão, bezerra e águia, né? Certo. Pela correção. Né? Não, mas não corrigindo, nós estamos tratando, né? Agora, para nós entender todo esse contexto aqui, sobre a maçonaria, nós já vamos entrar aqui no templo. O senhor falou que tem que crer em Deus e crer na vida eterna. Então não existe maçom ateu? Não existe maçom ateu? Segundo ponto, líderes de igrejas como Assembleia, Deus é Amor, Congregação, Universal, Pentecostal, Neopentecostal, são maçom? Pode ser? Não pode? Explica para nós. Então vamos lá, começando pelo fim sempre, né? Qualquer um pode ser maçom, menos um ateu. Como eu disse, para ser maçom tem que acreditar em Deus e tem que acreditar na vida após a morte, na vida eterna. Tá? Em relação aos líderes de grandes ministérios, de grandes igrejas e tudo mais, a maçonaria está em toda a face da terra. E nós temos homens de todos os lugares. Todos. De todos. Tá? Não só líderes. Membros, obreiros. Né? Eu tenho uma promessa que eu não posso descumprir lá dentro, então não posso responder para você catedraticamente essa denominação, aquela ou a outra. Mas como eu disse, temos todos os homens de todos os lugares, desde que creiam em Deus e numa vida após a morte. Vou apertar o senhor um pouco mais. Eu sou de uma igreja oriunda chamada Congregação Cristã no Brasil. E muitas pessoas falaram que existe anciões, não todos, mas existe anciões que são maçom. Também na Assembleia de Deus, que eu tenho muitos amigos, também falaram que existe pastores lá, principalmente até os presidentes, pastores, são maçom. O senhor já encontrou algum ancião da congregação, sabe que existe dentro da maçonaria, ou algum pastor
dessas igrejas como Assembleia de Deus e Congregação? Como eu disse para você, meu irmão Isaías, eu tenho uma promessa de defender e proteger os meus irmãos a qualquer custo, em qualquer lugar do mundo. Mas eu vou tentar responder a sua pergunta. Como eu respondi, nós temos irmãos de todos os lugares e de todas as representações na face da Terra. Então, assim, eu não conheço todos. São milhões de maçons, né? Se alguém disse que existem anciãos que são maçons, existem, devem existir, com certeza. Não há problema nenhum nisso, né? Quanto a líderes da Assembleia de Deus, tem líderes declarados, eles declaram, né? Bom, por quê? Exatamente pela questão da privacidade. Tanto respeito à privacidade da pessoa, quanto respeito... Eu estaria cometendo crime, inclusive, né? Entendeu? Então, eu não posso. É o tipo de pergunta que a gente não pode... Eu já respondi sem responder, tá bom? Maçons, de todo lugar, de todas as religiões. É simples. É só você observar. Você postou lá o banner do podcast cheio de símbolo, não postou? Todo maçom usa algum símbolo. Então é só observar. O maçom ele tem uma forma particular de se comportar, de falar, de tratar. Então é só observar, você vai ter sua resposta, tá bom? Como diz meu amigo e irmão, ele tem coisas que pode falar e tem coisas que não pode falar. Eu dei uma apertada, cutuquei mais para ele falar, mas ele não soltou. Não soltou assim, literalmente, mas metaforamente ele soltou e disse que sim, que todos os líderes, todas as igrejas podem sim ser, né? Mas nós sabemos de alguns, né? Qual ele não pôde aqui manifestar em público. Vamos para sua igreja hoje, seu templo, esses coisinhas aqui. O que significa cada coisa dessa daqui? O senhor pode pegar na mão e explicar para nós, por gentileza? Vamos começar pela Arca da Aliança, não precisa explicar, né? É um símbolo aí de Israel, exato. Lembro de aquele homem que estava vindo pelo caminho, né, que foi buscar e tocou na Arca da Aliança e morreu na hora. Sim, Uza. Uza tocou na arca e morreu na hora. É isso aí. Isso daqui é uma réplica, pode tocar. É uma réplica, pode. E pode estampar também, que só vai achar aí dentro dinheiro. Vai achar dinheiro hoje? Porque as ofertas são colhidas na arquinha. E a Arca da Aliança também tem uma história linda. Sim. De Davi tá voltando, aí Uza toca na arca, morre, aí ele fala, poxa, Israel não pode receber essa arca agora, o povo não está em consagração. Aí ele lembra de Obed-Edom, que era amigo dele, um simplesinho do barraquinho. Obed-Edom, posso deixar a Arca da Aliança na sua casa? Ele falou, é um prazer, uma honra, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus, né? É isso aí. Aí ele foi embora, foi preparar o povo para receber essa Arca da Aliança depois de algum tempo. Deu 90 dias, 3 meses, né? Aí veio a notícia para Davi. Davi, sabe quem tá rico? Quem? Obed-Edom. Em 90 dias, Deus enriqueceu Obed-Edom por causa da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. História maravilhosa. Sim, história maravilhosa. Usa essa Arca da Aliança aqui no seu templo. Qual o significado? O símbolo do poder do Criador. Como símbolo de poder. E ninguém se interessa pela história de Obed-Edom, mas ele não fica na casa dele. Não, ele vai lá. Ele vai para lá, se torna obreiro, se torna uma figura muito significativa, líder dentro do templo. Eu ia terminar essa história quando ele diz assim, ó, você quer levar a arca, pode levar, mas eu vou junto, eu vou morar do lado lá. E essa daqui? A pirâmide foi um presente de uma irmã que já está comigo há 12 anos, e ela, bispo, eu tenho uma pirâmide lá em casa, o senhor não quer? Eu falei, lógico que quero, irmã, pode trazer. Foi um presente, tá? Simbolicamente ela tem o seu significado, tá aí na internet, todo mundo pode pesquisar. Existe uma série de conjecturas, né? Isso. Mas as pirâmides têm significado espiritual, de captação de energia, companhia limitada. O senhor, como maçom, como líder, etc.,
pode nos explicar como foi feito? O senhor estudou muito, como foi feito as pirâmides, porque ela está alinhada com toda aquela parte celeste e não passa uma folha de um caderno, né? Não tem como ser um homem que fez. Foi o homem que fez. Pois é, rapaz. O dia que eu conhecer um maçom que sabe isso, eu te indico ele para fazer um podcast. Mas isso é um mistério. Nenhum homem sabe. Existem muitas conjecturas, né? Aí, OVNIs, extraterrestres, os gigantes, Néfilis, né? Isso. E tem aí, né? Mental e hemorragicamente uma série de coisas aí que vão falar disso. Mas eu prefiro a parte espiritual. E esse daqui, o que é? Isso aí chama-se Tepi. Também foi um presente de aniversário de um Chay amigo meu, Chay Gilmar, do templo de Umbanda Caboclo, não, minto, templo de Umbanda, na verdade lá chama-se Casa de Oração Toca da Loba. Tá? O esposo da líder da casa, ele fez, né, e me deu de presente. O que é isso? Não, isso aqui é uma ferramenta para aplicação de rapé. Inclusive eu tenho aqui, se você quiser experimentar, depois eu te dou um sopro, tá bom? Eu acho que o irmão não vai querer não. Tá bom? Isso daqui, aí ele puxa. O rapé é colocado na mão, a gente ora, ou reza, ou faz a mentalização, aí você coloca uma porção aqui dentro, a pessoa vai colocar na narina e você vai soprar na narina. Isso, é uma medicina... Não inala. Tem que ficar na narina. Tem que ficar, não pode inalar. Isso também é espiritual? Não, é uma medicina também espiritual, mas ela é uma medicina natural. Isso aqui vai tratar doenças respiratórias, trata também ansiedade e uma série de outros males aí. Graças a Deus que eu não tenho essas doenças, então não preciso não. Isso daqui. E esse daqui, o que significa? Bom, esse é o curipe. Aquele é para que alguém ministre a medicina na outra pessoa. Esse aqui é para a auto-aplicação. A mesma medicina, só que você auto-aplica. Para a auto-aplicação do rapé. No caso aqui você põe a boca e isso, exatamente. Entendi. Olha que maravilha. E o senhor usa aqui no seu tempo? Sim. Todo consagrador de rapé usa o rapé. E esse aqui? Isso é um sino de tigela, é conhecido, né? Daqui um pouquinho. Um sino? É um sino de tigela. Tá? Então é para mentalização. Né? Uma vibração em hertz. Para atingir uma vibração em hertz específica do sino de tigela, para atingir um nível de meditação. Aí você já ouviu falar lá dos estados alfa, beta, né? Que interessante. Então, no caso, quando o senhor vai fazer aqui o seu culto, reza, o que é? Ritual? Ayahuasca é uma cerimônia. Cerimônia. Então, em vez de culto, é uma cerimônia. Sim. O culto também é uma cerimônia, né? Não, eu sei, mas é chamado... O evangelho chama de culto, o senhor chama de cerimônia, no caso. No caso da ayahuasca... Tudo é uma coisa só, mas o senhor chama. Isso aqui, hoje vai ter a cerimônia. Cerimônia de ayahuasca. É a cerimônia de ayahuasca. Isso aqui é um sino palito também. Vamos lá. Rompeu. Esse está quebrado. Tem que arrumar. Tá. Não vai dar, né? Esse está quebrado. Mas faz a mesma utilidade do outro. É a mesma utilidade em hertz diferentes. E o que mais que tem? O que mais você quer saber aqui? Você quer saber desse pau aqui? O que é isso? Isso aqui é uma madeira chamada palo santo. Isso aqui ele solta um perfume. Inclusive, aqui é a Natura, se eu não me engano, não quero processo, hein? Mas se eu não me engano, a Natura fabricou um perfume agora de pouco com essa essência, palo santo. É um perfume muito gostoso para perfumar o ambiente. Bom? Quando eu cheguei aqui já estava um perfume aqui. Sim. Eu até achei que era um incenso, alguma coisa que o senhor acendeu. É entendido como uma fumegação, um incensamento, né? Insensagem. Esse outro aqui é o quê? Aqui é óleo de unção. Esse é o óleo, esse é de Israel mesmo. Esse não é de Israel não, esse é daqui do Brasil. Daqui do Brasil. Eu tempero com as especiarias especificadas na Bíblia, porque são especiarias
que tem significado simbólico, né, espiritual, eu tempero com elas e eu uso óleo, sim. Desde o Velho Testamento, as especiarias sempre acompanhou, né? Inclusive o incenso. Jesus recebeu lá no leito de nascimento dele. Né? É verdade. Então aqui nós temos todos esses... Isso aqui, o que é? É só um maçarico. Ah, isso é um maçarico. Isso daí é para queimar o incenso. Isso, para queimar o palo santo. E aquela é a Bíblia. O senhor utiliza muito a Bíblia aqui no seu templo ou tem algum outro livro? Vamos finalizando aqui com essa imagem do seu templo, do índio aqui, né? Outros lugares diz que é o caboclo, né? Esse daqui. Agora, dentro do seu templo, o que ele significa? Vamos lá, Isaías. Esse índio aqui dentro do templo aqui, ele significa um índio. É só o índio, é respeito à ancestralidade. Afinal, nosso país era deles, né? Nós não que somos fruto dessa terra, mas aqueles que vieram de fora é que foram os invasores, eles eram os donos. E tem uma cultura magnífica de crença, né? Apesar de muita gente endemonizar as crenças indígenas, eles têm uma cultura linda de crença, são reconhecedores do poder da natureza, num contexto geral das águas, das plantas, né? Tupã para eles, que é Deus, né? Para nós é Deus, para eles é Tupã, é o poder que manifesto na natureza. Tem uma cultura linda, maravilhosa. Então ele está ali com a canequinha na mão, tá? Representando aí essa cultura xamânica e a consagração da bebida chamada ayahuasca, que a gente falou tanto aí. Vamos finalizar então com essa grandiosa podcast, coisa maravilhosa. Eu mesmo vou assistir umas 3 vezes, porque eu quero aprender aqui cada dia mais. Nós finalizamos ali você dizendo que aqui só fala da Bíblia, não tem outro livro. O senhor é mestre, né, em diversos estudos. O senhor pode falar agora nos agradecimentos. Explica para nós sobre o seu templo, explica para nós sobre no que o senhor é mestre, né? Quais são os dias do seu culto aqui, ou do seu rito, etc., para nós finalizar dando as últimas palavras. Tá certo, Isaías. Então vamos lá. O templo de Yeshua, consciência divinal, já viu que está associado, né? Jesus Cristo mais consciência divina. Esse consciência divinal nasceu da consagração da ayahuasca, por conta do mergulho para dentro do próprio ser, dessa autoconhecimento, né? Mergulho dentro de si, que é pouco falado, né? O pessoal se prende muito com a história das mirações, mas a ayahuasca proporciona algo que nada nesse mundo que eu conheço proporciona, que é você virar para dentro, olhar para si mesmo e aceitar o que tem lá dentro, né? Então nós temos aqui as reuniões nas terças-feiras, que é aula, o ensino bíblico, teológico, espiritual, e temos reunião pública na quinta-feira, uma reunião um culto destinado a curas, tá bom? Tem palavra, tem louvor,